Olá, boa noite a todas, todes e todos. Conforme prometido, estou começando aqui a live. Vou dar uns minutinhos para que as pessoas possam entrar, mas já vou começar falando para não ficarem preocupadas. Olá, Gabi, boa noite. Boa noite. Gente, o motivo da live hoje, né? Boa noite, amiga. O motivo da live hoje é eu apresentar para vocês uma ferramenta que eu conheci com a Isa Moreira, que é minha mentora. E, assim, é uma ferramenta que tem feito muito sentido, né? Quando a gente aplica ela, né? Boa noite, João. Quando a gente aplica ela, a gente vê que faz muito sentido. E, assim, o que me chamou a atenção foi como que a gente desconhece, né, a nossa personalidade, os nossos comportamentos. Todo esse projeto, né, aqui da rede social, ele foi criado depois de muito conversar com muitas colegas, muitas mulheres, e entender um pouco a dor delas, né, porque é a nossa dor, na verdade. E aí, à medida que eu fui conversando com muitas mulheres, muitas colegas farmacêuticas, eu fui percebendo que, de alguma forma, as nossas dores são muito próximas. Boa noite, Belo. As nossas dores são muito próximas, né? E, assim, a gente não sabe, muitas vezes, como reagir, né? A gente cresce, gente, aprendendo que a gente não pode, né? Assim, normalmente as educações, pelo menos na nossa época, né? Quem nasceu aí em 90, em 80, né? Tinha muito controle sobre o comportamento dessas crianças. Então, a gente foi criada numa redoma do não pode, menina não faz isso, menina não bota a mão na periquita, menina não senta de perna aberta, né? Essa foi a estrutura de crenças que a gente foi criada. Para além disso, a gente não pode deixar de considerar que existe todo consciente coletivo, né, que é uma forma de controle e poder, né? Porque tomar consciência é restabelecer o seu poder, né? Porque uma pessoa que tem noção de quem ela é, né, qual é a identidade dela, qual o propósito dela no mundo, essa pessoa, ela sabe por onde caminhar, né? Ela consegue se direcionar e se colocar num lugar que vai trazer certa felicidade para ela, né? Na primeira live a gente falou sobre sucesso, e nessa aqui eu vou dar continuidade também falando um pouco sobre essa perspectiva do sucesso, mas o que eu queria começar falando com vocês, meninas, é principalmente sobre a perspectiva do merecimento. A gente não é ensinada que a gente pode mais, que a gente merece mais, que a gente merece o melhor, que a gente merece escolher sempre o melhor para nós, né? Parece que quando uma mulher escolhe o melhor para si, ela é tida como uma mulher egoísta, né? Uma mulher que não pensa nos outros. Mas na realidade, tudo isso, boa noite, Paty, tudo isso é uma forma de controle, né? É uma forma de controle, porque você pensa, como o patriarcado, como o machismo, né? Ele consegue perpetuar e se manter até hoje, né? Precisam haver formas de controle diretas, indiretas, objetivas e subjetivas para que isso não dê uma merda, não se imploda, né? Em termos gerais é isso. Então, assim, existem formas que às vezes a gente não consegue perceber, né? E aí a gente começa a acreditar que é um problema nosso, né? Que existe algum problema na gente, que a gente que não é boa o suficiente, que a gente é velha demais para mudar de carreira, para tentar algo novo, né? Que a gente não deve fazer determinados desejos nossos, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência de que lugar que isso vem, né? Porque normalmente, quando uma mulher fica paralisada, né, ou na vida, o que acontece, né? Ela se paralisa por medo, né? É o medo de fracassar, o medo de não dar certo, é o medo da exposição, né? Por que a gente se silencia muitas vezes, né? Normalmente a gente se silencia porque a gente tem uma estrutura, uma personalidade, um nível neurológico que aprendeu que silenciar é a melhor forma de sobreviver.
Só que, minhas amigas, a gente não tá mais lá naquele passado, né, que as nossas ancestrais vieram. A gente está no hoje, em 2025. E assim, mesmo reconhecendo que muitas coisas precisam mudar, né, eu também acredito que a gente tem novas possibilidades, novas ferramentas, né? Pensar assim que minha avó, minha bisavó não tiveram a chance que eu tive, né? Estavam aldeadas. Então, assim, eu já consegui outras coisas na minha vida, né? A geração da minha mãe também era da favela, e aí a minha geração já não veio dentro, né, dentro da favela, era próximo, mas não era dentro. Então, assim, a gente vai vendo as gerações passando, e se você olhar para trás, você percebe que o seu nível hoje, né, de possibilidades, de recursos, são muito maiores que da geração anterior. Né? Eu sei que tem muitas colegas insatisfeitas na profissão. Cada dia que eu vou para atividade externa, eu converso com as colegas, com as amigas, né? E vejo assim o quanto que elas estão desmotivadas, o quanto que as pessoas estão cansadas, o quanto que as pessoas estão sem propósito, perdidas, sem saber para onde vai, né? E aí eu queria contar um pouco a minha história aqui com vocês, porque eu já vivi essa situação em diversos momentos, assim como todas vocês, né? Porque a gente não tá descolada do universo, a gente tá junto. Então, assim, eu já vivi muitas situações na minha vida que eu me senti perdida mesmo, assim, sem saber por onde caminhar. Eu lembro que quando eu passei no concurso, né? Até o concurso eu tinha plena certeza do que eu queria. Eu queria uma estabilidade financeira, porque a minha realidade, né, o meu ambiente pedia que eu buscasse essa estabilidade financeira, essa estabilidade emocional, essa estabilidade psicológica. E aí eu sabia que o dinheiro, ele importa, né, gente? A gente não pode romantizar a pobreza, né? Nesse mundo aqui, o dinheiro importa. Ele pode não ser o teu propósito de vida, e esse que seria o ideal, né? Mas ele importa, às vezes, até mais que o próprio propósito de vida para algumas pessoas, né? A gente tem que entender isso. Então, a gente também não pode achar que, eu sou uma farmacêutica, que eu só trabalho por amor mesmo, qualquer valor tá tudo bem, né? Eu me sujeito a qualquer coisa, porque isso vem de algum lugar, né? A gente, na outra live, a gente falou, né, da pirâmide de níveis neurológicos, né, do Robert Dilts. E aí, por que aquilo é importante? Porque aquilo mostra que o seu comportamento, né, que é a sua cognição, ou seja, o seu pensamento, mais o sentimento que você tem atrelado a esse pensamento, né, aquilo ali ele te direciona para você responder quem é você. Quando você começa a olhar a pirâmide, você olha, né, da base para o topo, você vai vendo que é do amplo para o micro, é do externo para o interno, mostrando que nós temos, né, uma possibilidade de, certa forma, mudar realidades, né? E a gente tem essa possibilidade não só por conta do ambiente, né? A gente tem essa possibilidade porque a gente tem a possibilidade de um cérebro altamente plástico, que se renova, que aprende a novidade, né? Então, assim, por que não usar, né? Da mesma forma que seu cérebro aprendeu ao longo da sua vida até aqui, tudo isso que em certo nível te traz algum lugar de sofrimento, por que não aprender algo novo que possa te potencializar como ser humano, como pessoa e aí, obviamente, como consequência, né, como profissional? Porque o trabalho, né, assim, para os filósofos, antropólogos, o trabalho, ele é aquilo que, de certa forma, permite que você coloque o seu propósito no mundo, né? É a sua forma, é o seu legado, é a forma como você se coloca e contribui, né, no mundo, muitas vezes. Então, o trabalho ele tem um lugar muito importante, né, para nós, seres humanos, de maneira geral, e que vivemos numa sociedade que paga boleto, né? O mais importante é isso. Então, assim, já que a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar muito tempo e que a gente realmente precisa, de certa forma, chegar num lugar que a gente deseja, a gente precisa criar essas ferramentas, né? Quando a gente sente tristeza, ansiedade, depressão, e aí eu não tô necessariamente... Aliás, eu não estou falando da doença, tá? Eu tô falando aqui dos traços de comportamento que eu já tô introduzindo o próximo assunto, que é o Big Five.
Mas, assim, quando a gente começa a olhar que a gente tem traços de ansiedade, de depressão, a gente começa a, quando isso não é patológico, né, obviamente, a gente começa a conseguir controlar, né, controlar esses traços da nossa personalidade. Minha mentora, ela me ensinou assim, ó, é como se tivessem dois cavalos na sua mão e você fosse um cocheiro, naquela alegoria de Platão. E essa imagem do cavalo com cocheiro é você conduzindo a sua vida, né? Quando a gente vem na Terra, a gente tem o nosso propósito de vida, a nossa identidade. E aí não adianta a gente querer olhar para o outro, porque cada um é cada um, tá tudo bem, não existe certo e errado. Não existe a personalidade certa do sucesso e a personalidade errada. Não, na verdade, a partir do momento que você se conhece, que você entende profundamente os sentimentos que estão habitando em você, né, você começa a conseguir tomar decisões mais assertivas para a tua vida. Porque muitas vezes a gente vive tantos traumas, gente, ao longo da vida, que a gente fica presa neles. E aí a gente não consegue sair. E aí esses traumas, eles acabam sendo uma cascata, sabe? E aí acaba vindo como uma avalanche, derrubando tudo na nossa volta. Nada fica bom. Então, assim, a gente precisa entender o lugar desses traumas, o lugar das nossas dores, para que a gente possa, como se fosse uma ferida. Sabe aquelas feridas que não fecham? Né? Que a pessoa fica anos com aquela ferida. Normalmente, o que a gente faz? A gente tem que limpar aquilo ali para aquilo poder fechar, né? Então, assim, é isso. A gente precisa se resgatar. Se resgatar é estar limpando a ferida para que ela tenha, dentro da natureza, o seu fechamento. Então, eu acho que quando a gente começa a entender a nossa personalidade, a forma como a gente se comporta no mundo, né, a forma como a gente poderia se comportar no mundo, quais os resultados que isso poderia trazer pra gente, eu acho que isso realmente é uma ferramenta muito potente, muito encantadora. Pelo menos assim, desde que eu conheci, eu fiquei muito apaixonada e a cada dia eu tô estudando e quero estudar mais, porque realmente me ajuda muito, assim. Eu tenho minhas questões também, né? Acho que todos nós temos as nossas questões. E aí, assim, lidar com essa questão, né, do ser mulher, do saber da sua competência, e o tempo todo parece que tem pessoas te desvalidando, né, intencionalmente ou não. Mas a gente vai entender, né, aqui nessa página, com o tempo, que tudo isso existe um objetivo fim. E esse objetivo fim qual é? Né? Esse objetivo fim é realmente te controlar. É que você não expanda. Né? Se você conseguir expandir, se você conseguir tomar a sua consciência do que você é, do seu valor, do que você merece, do que você gosta, de quais são as habilidades que você tem, você imagina se você vai ficar na mão de alguém. Na mão de alguém abusivo, na mão de alguém que não te traz nada, só leva, sabe? A gente tem que aprender a trocar, gente. Trocar não é levar vantagem. Trocar é você entregar e receber equiparadamente, né? É você me entregar algo que eu preciso e eu te entregar algo que você precisa. O ser humano, ele desaprendeu a fazer isso. Parece que hoje em dia a gente vive mais numa competição, né, do que outra coisa. No entanto, né, quando um outro ser humano, né, morre, enfim, é violentado, um conjunto de coisas acontecem na sociedade, no coletivo, né? E assim, se individualmente a gente começar a pensar, né, questões que podem, de certa forma, trazer pra gente um lugar de paz, de contribuição humana, talvez, por que não, esse mundo não possa melhorar um pouco nos próximos anos, né? Porque assim, as pessoas estão totalmente adoecidas. Você abre o celular, abre o computador, enfim, qualquer rede social, quantidade de notícia, sabe, de desgraça, de coisa ruim que você vê, a falta de respeito. As pessoas perderam a capacidade de amar, né? Então, uma vez que você perde a capacidade de amar, tudo pode acontecer. A violência reina solta. Por quê? Porque parece que a gente está virando robô. A inteligência artificial está aí, mas somos nós que controlamos a inteligência artificial, né? Não é para nós virarmos o robô. Então, eu acho que, assim, valores são coisas importantes também para se ligar. E aí, assim, os níveis neurológicos, tá, Sara, eu entendi os níveis neurológicos, entendi a questão do ambiente, né, olhar um pouco para o ambiente, se esse ambiente está de acordo com aquilo que te interessa ou não, olhar um pouco a questão do comportamento,
Comportamento, lembrando, cognição mais emoção. Então, da onde vem essa cognição? Da onde vem esse pensamento? A chave é sempre perguntar, né? Então, você vai sempre estar se perguntando da onde vem aquilo. E aí, uma vez que você entendeu esses níveis neurológicos, beleza. Agora eu quero entender a aplicação prática disso. Então, bora começar a entender outra ferramenta aqui, que é o Big Five, né? O Big Five, ele acaba te orientando em relação à sua personalidade, né? E, assim, essa questão pode ajudar demais. Vou me apresentar rapidinho para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Sara Pita, aqui doutora Sara Pita. Eu sou mentora de mulheres, estou com um projeto novo de trabalhar com mulheres farmacêuticas, né? Ajudo a resgatar a sua confiança, seu propósito. E hoje a gente vai desvendar a sua personalidade através do Big Five e vamos falar também um pouco como esses traços de personalidade afetam sua vida. Vou tentar colocar um pouquinho mais de luz aí em vocês, né, para que vocês sozinhos, porque essa capacidade todos temos, identifiquem, né, o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar. E aí depois eu queria muito escutar o que vocês acharam, tá? Eu queria saber, assim, quem já sentiu, né, que reage de maneira muito diferente de outras pessoas no trabalho? Ou que certos aspectos da sua personalidade te ajudam em algumas áreas, mas te atrapalham em outras? Vocês já perceberam isso? É profundo e é bem interessante, Carlinha. Hoje, gente, a gente vai explorar esse modelo, né, que é um modelo usado mundialmente, tá? Para entender, assim, quem somos, como somos, né, e o que queremos, principalmente. E aí ele ajuda a olhar a nossa personalidade a partir de 5 grandes traços, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, cada 5 grandes traços da sua personalidade carrega dentro dele 6 facetas, tá? E aí, por que é interessante isso? Porque compreender esses traços pode te ajudar a entender por que você reage de certas maneiras a determinados estímulos, né? Então, você começa a entender como você reage e você começa a fazer os ajustes necessários para que a sua reação, né, seja algo que vai te levar para frente, né? Você vai começar a lidar com as suas decisões com maior estratégia. Uma estratégia que seja alinhada com o seu propósito de vida e a sua identidade. Porque você vai conseguir perceber em você aquilo que você quer e aquilo que você não quer. A gente sente. A gente sabe aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, né? Então, uma vez que você entenda esses cinco grandes traços, vai ter essa possibilidade melhor, né, de dar uma olhadinha nisso, tá bom? Então, o Big Five, né, ele tem um fundamento, né, psicológico muito grande, mas ele também tem bases, né, estudadas aí, genéticas, biológicas. Esses traços de comportamento, né, ele tem uma base genética, tá? Mas ele também é muito influenciado por fatores neurológicos, né, como eu falei com vocês. Então, quais são esses 5 grandes traços? Eu vou explicar o traço e vou explicar a faceta e vou tentar aplicar isso com vocês dentro da nossa carreira, tá? Farmacêutica. O primeiro traço é a abertura, né? O que seria esse traço da abertura? Vai anotando aí. A abertura, ela vai se referir àquelas pessoas, por exemplo, que têm muito interesse pelo novo, muita curiosidade. Uma pessoa que se sente estimulada a querer saber coisas novas. Sabe aquela pessoa que tem múltiplos interesses, né? Ela não se interessa só por um campo, ela se interessa em várias coisas e ela faz conexão, né? Ela é altamente criativa, ela é uma pessoa que gosta de explorar novas ideias. Esse é o traço da abertura. Uma alta abertura são pessoas que gostam da criatividade, gostam de explorar as ideias. Uma baixa abertura são pessoas que gostam mais de ficarem presas ao tradicionalismo, à rotina, àquilo que ela já conhece. Ela gosta de grampear papel e ela quer grampear papel a vida inteira, né? Então, ela não se incomoda de ganhar pouco e grampear papel.
né? Ela gosta daquilo que ela faz, ela não tem necessariamente estímulo pelo novo, ela não fica buscando coisas novas o tempo todo, né? Então, por exemplo, né, as colegas farmacêuticas e aí também a nossa colega dentista Bela, que é odonto. Por exemplo, você está aberta a descobrir as novas áreas da sua área, né, da sua profissão? Ou você prefere caminhos que são mais seguros e tradicionais? Esse já é um ponto, né? Porque, assim, existe uma desvalorização profissional farmacêutica, um fato, né? Onde existe essa desvalorização profissional farmacêutica? Especialmente nas farmácias e drogarias, né? Existe uma reclamação geral do setor, mas em alguns lugares, algumas naturezas de atividade, algumas empresas, isso é muito mais relatado do que em outros, né? É muito comum você ver uma insatisfação profissional muito maior, né, no varejo do que, por exemplo, na indústria, no atacado, né? Então, assim, existe. Eu não tô dizendo que não existe, não, tá, gente? Só tô dizendo que no varejo é muito maior. E aí, assim, por que esse traço da abertura é interessante? Porque uma pessoa que tem alta abertura, ela tá aberta ao novo. E se ela tá aberta ao novo, tem várias possibilidades novas para nossa área. Inteligência artificial, operação logística, avaliação de tecnologias em saúde, judicialização de medicamentos, produtos de ATS. Posso te falar aqui várias outras coisas. Isso só que eu pensei rápido, né? Se a gente for pesquisar, a gente ainda vai ver que tem várias novas áreas, né, na nossa profissão. Então, assim, quando você identifica que você tem uma abertura baixa, o que você pode fazer? Você pode se colocar em desafio, né? É aquela coisa que eu falo, né, do honrar o desconforto bom, né? Você sabe que você é uma pessoa mais tradicionalista, mais conservadora, com maior dificuldade dessa coisa do novo. Pô, mas você sabe que você não está se sentindo feliz naquilo que você está fazendo. Poxa, então, será que não dá para você dar uma pesquisada em algo que seja novo, mas também te atenda na sua personalidade, do conservadorismo, né, da tradicionalidade? Né? São caminhos que a gente começa a poder adotar quando a gente começa a entender quem a gente é, né, dentro da nossa personalidade. Eu acho que ajuda muito. E aí um pouco das facetas, né, da abertura. A imaginação, né, uma faceta da abertura que ela diz respeito, né, a essa pessoa que fantasia, né, essa pessoa que imagina, que cria, né? Há pessoas que têm uma elevada abertura, mas que não têm esse dom para imaginação. Elas têm uma imaginação baixa, né? Essa coisa baixa. Então, as facetas, para que elas servem? Elas servem para te especificar dentro dessa régua que são os 5 grandes traços. Você imagina assim, são 5 grandes traços e eles estão numa régua, tá? Eles estão em linha reta. Do meio para cá, baixa, né? Baixa abertura, baixo traço, do meio para lá, alto no traço. Só que só isso não é o suficiente para explicar a tua personalidade. Por quê? Porque dentro de cada traço existem as facetas. O que são facetas? São perspectivas, né? São coisas que são mais afloradas do que outras na sua cabecita. Então, por exemplo, estética é uma outra faceta da abertura. Existem pessoas que não são artistas, mas que amam a arte, né? A música, a beleza. Eu sou uma, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei da arte, do que é belo, de música, de pintura, de moda, né? Eu gosto disso, isso faz parte da minha personalidade. Então, o meu traço de estética é alto. O meu traço de imaginação já não é tão alto assim. Eu não sou uma pessoa que fico fantasiando o tempo todo, que fica imaginando. Às vezes eu me pego imaginando, porque é importante você ter utopia, né? Você ter imaginação para você criar novas crenças na sua cabeça. Mas assim, eu não sou a pessoa que fica imaginando o tempo inteiro. Eu sou muito pé no chão. Eu, por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa e eu ficar percebendo que ela tá me falando uma coisa, mas ela tá fazendo outra, ela não consegue ter minha confiança mais. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque eu sou essa pessoa extremamente pé no chão. A minha imaginação é lá embaixo. A minha abertura é alta, mas a minha imaginação vai lá embaixo.
Em relação, outro traço, outra faceta, né, outro traço não, mentira, outra faceta da abertura, né, a questão dos sentimentos, das emoções. Há pessoas, né, que têm essa faceta altíssima, né, eu inclusive, tá, cá pra nós. Ó, vou te dar um exemplo. Eu agora não, né, porque eu já tô com o Vitor há muito tempo, mas antes, né, quando a gente tava solteira, eu, assim, era bem levada, né, então eu vivia, fui feliz. E aí, cara, eu me apaixonava direto. Gente, era uma coisa horrível. Eu, a cada 4, 5 dias eu tava apaixonada. Aí quando acabava, gente, como eu sofria. Eu chorava, mas eu chorava 2 dias. No terceiro eu levantava do meu luto e agia. Aí também já não lembrava mais da pessoa, sabe como é que é? Mas eu sou essa pessoa que precisa viver a emoção, precisa escorregar na parede, entendeu? Eu choro, eu me desago, eu sou assim, né? Então, assim, tem pessoas que não. Então, tem pessoas que elas lidam melhor, são um pouco mais frias em relação a essa questão do sentimento, né? Elas lidam melhor com isso. Então, assim, é para vocês verem assim como os traços de personalidade são diferentes, como eles são interessantes. Eu e meu marido, por exemplo, né, o Vitor, eu sou a pessoa de alta, né, muito alta métrica para sentimento, emoções. Eu choro até em inauguração do supermercado, né? Daí você tira. E o Vitor não. O Vitor é uma pedra de gelo. O Vitor, cara, é a mesma cara sempre, entendeu? Nada abala. Então, assim, é uma pessoa que tem na régua ele tá mais pro baixo, enquanto eu tô mais pro alto. Normalmente, isso é engraçado também, tá? Normalmente, vocês vão perceber que as relações das pessoas mais próximas que vocês têm, né? Normalmente são com pessoas opostas a você nessa escala aqui do Big Five, viu? Outro ponto importante, outra faceta são as ações, né? Existem pessoas que têm um alto grau de ação e outras que não, né? O que são as ações? São a disposição para você experimentar algo novo, né? Então, quanto que a pessoa se mexe para isso, né? Eu sou uma pessoa com alto grau de ação, entendeu? Eu, quando percebo que eu tô muito interessada em algo novo, porque minha abertura é alta, né? Eu começo a criar formas de aplicar aquilo ali na prática, entendeu? Tudo que eu aprendo eu aplico na prática. Tudo é a forma que eu lido. E tudo tem ação. Se eu tivesse assistindo essa live aqui hoje, eu estaria aplicando isso na prática. Eu estaria vendo em mim, para começar, depois na família, tentando dar uma analisada na galera, entendeu? Se vocês quiserem, depois eu vou pedir para vocês digitarem a palavra fórmula aqui na nossa conversa, que eu mando para vocês estruturadinho tudo isso que eu tô falando, tá bom? Porque eu sei que só falar assim não adianta, né? Às vezes a pessoa se perde, mas aí se vocês tiverem interesse, digita a fórmula aqui, que eu no final da live mando para vocês bem orientado, tá? Outra faceta importante do traço da abertura é a faceta de ideias, né? Tem pessoas que têm a curiosidade intelectual muito grande, né? E é aberto a novas ideias. Eu tenho uma abertura bem elevada, né? E os valores, né? Os valores diz respeito à faceta da prontidão para você reexaminar os valores sociais, políticos, religiosos, né? O próximo traço que eu vou falar para vocês agora é um traço que é importantíssimo. É um traço que todas as pessoas, né, que conquistam alguma coisa têm que trabalhar. Não tem como você conquistar qualquer coisa na sua vida sem você trabalhar em cima desse traço aqui que eu vou falar agora para vocês, que é a conscienciosidade. Um nome horrível, mas vocês vão entender, vem comigo. A conscienciosidade, ela indica o grau de responsabilidade e organização, né, de um indivíduo em relação às suas metas e o seu objetivo. É aquela coisa do autocomprometimento, né? Adianta você ter muitos sonhos, né, aquela abertura elevada, e não materializar na prática? Não adianta, né? Vai ficar o quê? Frustrado. Por quê? Porque pensou, idealizou, mas não colocou na prática. Então, a conscienciosidade, ela é o traço da sua personalidade que ela vai te
ela vai falar sobre esse lugar, né? Esse lugar da responsabilidade, do autocompromisso, né? Da autorresponsabilidade, né? E aí, como vocês estruturam os seus planos para as suas metas profissionais? Vocês têm um plano para as suas metas profissionais? Ou vocês estão só assim, barata voa, vivendo, cada bate para cá, vai para lá, bate para lá, vai para lá? Me fala aí. Se vocês já têm um planejamento profissional, se vocês já pensaram sobre isso, se vocês já têm alguma meta, alguma coisa que vocês desejam muito. Manda aí, gente. Vou continuar aqui, tá? Sobre as facetas, né, da conscienciosidade, e aí é importante olhar bem para dentro dessas facetas, tá? Porque é aqui que mora o ouro da Bahia e o milho da pipoca, como diz o professor que eu fazia curso, Aragonê. Espetacular. A primeira faceta, né, a competência. Então, é o sentimento de você ser capaz e eficaz para alguma coisa, né? São aquelas pessoas que não têm dúvida de que se ela se propuser fazer alguma coisa, ela vai conseguir. É a coisa da segurança. Então, uma pessoa com elevado grau de competência, né? Ela é uma pessoa que acredita que ela é perfeita, que ela sabe fazer tudo. Que ela é a calcinha do elástico da Anitta, no clipe Envolver, né? Agora, isso é uma questão para você ver como não existe certo e errado, né? Na questão da personalidade e sim alinhamentos. A competência, ela também pode ser ruim, né? Se você tem um elevado grau de competência, mas, no entanto, você não está capacitado tecnicamente, você é só um bobo entusiasmado, né? A competência, ela faz sentido quando você desenvolveu, né, as habilidades necessárias para você efetivamente dar conta daquilo. Aí, beleza, aí ela te joga lá para cima, te faz crescer. Se você simplesmente, não, eu sei, eu vou conseguir, sei lá, tipo, eu vou hoje fazer uma live sobre, sei lá, os micro-organismos do fundo do mar que habitam a baleia jubarte de 1954. Eu não tenho capacidade de falar uma porra dessa, entendeu? Não sei se é de beber ou de comer, a verdade é essa, entendeu? Então, assim, não tem como eu me propor a falar sobre um negócio desse, né? Se eu me propusesse falar sobre um negócio desse e tivesse o meu nível de competência muito elevado, mas não tivesse capacitada para isso, eu ia ser só uma boba entusiasmada, né? Então, assim, é importante a gente entender e trabalhar os nossos aspectos. Uma outra segunda faceta, né, da conscienciosidade é a ordem, né? Eu sou uma virginiana completamente desorganizada. É uma verdade. Eu sou organizada com algumas coisas, mas com outras eu sou completamente caótica. Exemplo. Tem uma faca na minha mesa. Tem 2 pares de brinco na minha mesa. Tem 2 batons na minha mesa. Tem 2 negocinhos de cheiro de óleo essencial, que eu cheiro isso aqui pra não perder meu réu primário direto. Então isso aqui eu já quase bebo. Fica aqui na minha mesa. Tem 2 copos diferentes na minha mesa. Eu sou uma pessoa que eu tenho um grau de ordem assim, não muito maneiro. Entendeu? Agora sim, se tiver um caos, eu preciso pensar. E eu preciso pensar bem. Entendeu? Por exemplo, eu vou escrever algum artigo, eu tô fazendo alguma coisa na minha pesquisa da tese de doutorado. Enfim, tô fazendo alguma coisa. Cara, fodeu. Entendeu? Eu tenho que parar tudo, arrumar tudo pra organizar a minha mente, pra aí depois eu conseguir dar conta, entendeu? Mas enquanto eu tô naquele tesão, assim, do que eu tô fazendo, eu largo tudo, entendeu? Se vocês olharem aqui em volta, vocês vão ficar loucos, entendeu? Olha como é que tá minhas coisas. Tudo. Isso não me abala, entendeu? Porque não dá pra ter tudo na vida, gente. A gente tem que escolher o que é importante pra gente. Eu, por exemplo, eu prefiro focar naquilo que faz sentido pra mim, hoje, né? Porque eu já errei muito, tá? Mas assim, eu prefiro focar naquilo que faz sentido pra mim do que ficar gastando meu tempo arrumando as coisas. Que vai desorganizar, entendeu? Então, assim, se eu tivesse que estudar para um concurso, se eu tivesse que fazer uma prova de mestrado, uma prova de doutorado, caraca, minha casa fica um caos, eu não quero nem saber, entendeu? Deixa a pia na louça, foda-se. Se o Vitor não lavar, eu não vou lavar, entendeu? Eu tô focada.
Eu tenho uma entrega, eu quero aquilo. E quando a gente bota foco, energia e dedicação, a gente consegue. As pessoas me perguntavam muito assim, nossa, Sara, como você consegue tudo isso? Como você passa em prova? Como você passa em prova bem, em primeiro lugar? Gente, é isso. Esse meu traço, né, da competência, ele é alto. E o meu senso de dever, que é o próximo traço que eu vou te falar agora, é mais alto ainda, né? O senso de dever é quando você adere a fazer alguma coisa porque você tem um princípio ético, moral, que você entende que aquilo é necessário, que aquilo é importante. Então não precisa vir alguém e falar, Sara, vai estudar. Não, entendeu? Sara, vai fazer teu trabalho. Não, entendeu? Eu tenho senso de dever. Se eu me comprometi, eu vou entregar. E se eu não puder entregar, eu vou informar. Porque isso aumenta o grau de confiança, né? Então, essa coisa, né, da questão do senso de dever é importante. Aí você tem que avaliar se o seu grau de senso de dever é alto ou é baixo. Porque quer ver um exemplo de uma pessoa com senso de dever baixo? Aquela pessoa que se compromete com as coisas e não faz. Vocês conhecem alguém assim? Comenta aí pra mim. Sabe aquela pessoa que fala, não, vou fazer, vai acontecer, vou fazer, pode contar comigo, vambora, vamos, tamo junto, irmão, vambora, bora. Chega lá na hora, peida. Não vai. Já viram isso? Ou a pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Essa pessoa, ela tem um senso de dever baixíssimo. Baixíssimo, ela não tá nem aí. Entendeu? Não tá nem aí. E aí, qual é o resultado disso na vida dela? Né? Qual é o resultado desse senso de dever baixo? É a pessoa frustrada. É a pessoa que vai ficar reclamando, mas não consegue levar um compromisso à frente. Porque ela não tem compromisso com ela mesma. Entendeu? Eu agora falar pra vocês que eu tô trabalhando muito isso em mim. Porque eu contei pra vocês que em 2025 meu objetivo é parar de fumar, né? Então, assim, eu ainda não consegui parar, mas eu já tô trabalhando a minha personalidade para eu trabalhar essa questão do meu senso de dever, né? Porque eu já entendo que meu corpo é uma coisa muito maravilhosa, entendeu? Eu já me amo. Então, assim, por que eu vou fumar, né? Por que eu vou colocar uma coisa dentro de mim que não é boa para mim? Agora eu ainda tô com meus receptores nicotínicos todo ocupado, tudo fodido, mas já tô trabalhando meu psicológico para que eu possa conseguir fazer isso, dar o meu passo, e esse passo ser um passo que realmente vai me levar para o meu objetivo, que é parar de fumar e não me frustrar porque eu tentei de novo e não consegui. Entende? Então vocês começam a usar essas réguas, essas coisas, né, para de certa forma você tomar a melhor decisão na vida. Isso te ajuda a escolher melhor para você, tá? Eu já falei do reforço pela realização, não, é o próximo, né? O reforço pela realização é aquela pessoa que se sente, o alto grau de reforço, né, pela realização, é aquela pessoa que se sente motivada para alcançar e superar as suas metas. Prazer, Sara. Eu sou. Se eu botar na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, cara, me dá muito tesão, mas eu quero fazer. E eu quero conseguir. E eu quero conseguir do meu jeito, ainda tem essa. E ali eu me dedico e fico. Não tem sono certo, não tem cansaço certo. Tiver que virar à noite, eu vou virar. Eu sou muito a pessoa do esforço por realização. Muito, muito, muito. Mas isso também não é bom o tempo inteiro, né? Porque isso pode virar uma obsessão. Isso pode virar um traço que te... E que eu já vivi também, tá? Que te bota sempre pra ficar buscando algo que você não sabe nem o que é. Você mal acabou um negócio, conquistou... Chegou lá, beleza, consegui, conquistei, quero o próximo, né? Então, aí você vai pro próximo. E aí a pessoa também fica muito desgastada energeticamente, né? E só vive para trabalho. É um pouco workaholic, sabe? Um lado negativo desse esforço por realização alto é um pouco essa coisa, né? Daquela pessoa que só vive para trabalho, só pensa em trabalho, só quer trabalho, esquece de viver a vida. É um pouco desse lugar. Vou dar uma lidinha aqui. Deixa eu só terminar, então, esse traço da conscienciosidade. E aí, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Tá bem, Carlinha? Me fala aí. Beleza. Aí, o próximo traço é o traço da autodisciplina, né? Que é a capacidade de você iniciar e concluir tarefas, mesmo diante das dificuldades, né? O senso de dever, ele vai te dizer que você deve fazer. Você deve fazer porque a sua crença, os seus valores, né, induzem você a pensar
que aquilo ali é o que deve ser feito. Isso é o senso de dever. O esforço por realização é a motivação, né, para você alcançar as suas metas e objetivos. A autodisciplina, ela é a sua capacidade de lidar e concluir as tarefas diante da dificuldade. É a velha resiliência, né? Vocês já escutaram falar sobre ela, né? Quando a gente fala de autodisciplina, a gente está falando de resiliência. Então, você se comprometeu com você mesma, você decidiu que você vai começar o seu mestrado, né? E aí, beleza, você decidiu que você vai começar o seu mestrado, e aí você começou a olhar as suas habilidades, perceber onde você tem que ajustar, o que você vai precisar correr atrás, né? Que a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás. O que você vai correr atrás? Você já entendeu isso. Aí você se organizou, você conversou com uma família, você falou, olha, eu não tenho condições de não buscar o meu sonho, eu quero estudar, eu quero fazer meu doutorado, eu quero fazer meu mestrado, eu quero fazer minha pós, eu tenho sonhos, eu vou precisar de ajuda, vamos organizar a casa, vamos planejar, vamos deixar tudo lindo. Beleza, seu dever disse que você devia o quê? Seguir o seu propósito, trabalhar com aquilo que você gosta. Vai vendo. Tô aqui conjecturando com vocês. O reforço pela realização te trouxe a motivação para você alcançar e superar suas metas. Por quê? Porque você já está se analisando, você já está se entendendo, você já começou a entender aqui na sua cabecita quem é você e o que você quer para a tua vida. Então, tu não vai dar mole de gastar o seu tempo precioso, sua energia. Energia é cara, gente. Energia é cara. Não entrega a sua energia para qualquer coisa. Você vai pegar a sua energia e você vai se dedicar. Beleza. A autodisciplina, ela que vai ser o que vai fazer você estourar. Porque, gente, não vive no mundialice, né? A gente vive na realidade, a gente vive Brasil, Rio de Janeiro, né? Daí você pensa, né? Quem tá aqui já tem uma evolução, né? Aí humana diferente, porque o que a gente passa aqui não é besteira, não. Então, assim, beleza. Cara, vai dar merda. Em linhas gerais, de um jeito doce, vai dar merda, sempre dá. Gente, é o cachorro que vai operar, arranca a porra do ponto todo, taca-lhe sangue na casa inteira, entendeu? É o teu carro que você vai estar atrasada pra sair, a porra do carro não vai pegar, entendeu? É o marido que vai dar xoxó, vai ficar mal e vai querer você na porra do dia que você tem que fazer as tuas coisas, entendeu? Tua mãe, teu pai, tua periquito, qualquer pessoa, tudo vai acontecer, a vida acontece. A vida acontece. E uma coisa que eu falo sempre, quando pode dar merda, vai dar merda. Não é, ah, Sara, você é pessimista. Não é, Murphy. É, Murphy, você pode olhar. Se tem a chance de dar merda, vai dar merda. Raramente não dá. Quando não dá, a gente levanta a mão pro céu e agradece. Mas a gente, que é farmacêutica principalmente, a gente é treinada a pensar o pior caso. Toda a racionalidade do nosso curso foi pensando no pior caso. Entendeu? Então, a gente tem que contar que vai dar merda. E a autodisciplina é importante nesse lugar. Porque uma vez que você reconhece que vai dar merda e que você tá comprometido com aquilo que você se propôs, é a autodisciplina que vai fazer com que você não desista quando começar a dar as merdas. Entendeu? E aí, por fim, o último traço da conscienciosidade, e eu vou abrir para perguntas, é a deliberação, né? A sua capacidade de deliberar, de tomar decisões. Quem aqui tem capacidade de tomar decisões com facilidade? Me diga. Eu não tenho. Eu estou aprendendo a ter. Obrigada, Laís. Eu estou aprendendo a ter, entendeu? Mas eu não tenho. E provavelmente nenhuma das mulheres que estão aqui nessa live tem essa capacidade. Mas sabe por quê? Isso não é culpa de vocês, não. Não é nem minha, nem de vocês. Isso é uma coisa que a gente chama de inconsciente coletivo, que eu comecei a falar na live. Gente, olha só. O inconsciente coletivo, ele traz a gente para um lugar de muita insegurança, muita sensação de ser menor. A gente nem sabe por que a gente sente isso, mas a gente sente. A verdade é essa. Me diga aí você, mulherada, vocês. Me diga aí se vocês não se sentem muitas vezes menor do que as outras pessoas para as quais vocês convivem. Coloca aí no chat, por favor. Isso é uma questão que não diz respeito a você. Não sou eu, Sara.
não é Carla, não é Paty, não é Laís, não é Alexandra, não é Bela, entendeu? É uma questão do coletivo. A gente é ensinada dessa forma. Gente, pensa só comigo. Quando vocês nascem, né? A gente nasce, tal, criança. Aí a gente tem os brinquedinhos de criança. O que são os brinquedinhos ofertados a nós? Né? É o que? É boneca, é cozinha. Eu lembro da casa da Polly, né? Sei lá, comidinha, coisa de limpeza, vassoura. Os brinquedos agora começou a mudar. Agora, muito recente. Mas se você vai numa Rehap hoje, você vê que tem o lado do menino e o lado da menina. Hoje tem galera que pode pegar, transitar ali, beleza, tem. Mas assim, ainda é separado, para você ver como isso é importante. O que acontece? Você vai olhar os brinquedos dos meninos, eram o quê? Carro, foguete, pipa, rua. Ou seja, por que eu tô falando isso? Porque para nós é o interno. Para nós é o escondido. Para nós é o fechado. Entende? Para eles é o mundo. Para eles é tudo. Para eles é o foguete. Foguete não dá ré. Entendeu? Alguém aqui já ganhou um foguete quando era criança? Eu nunca ganhei um foguete. Entendeu? Eu nunca ganhei nada que me induzisse à liberdade. Eu ganhei sim, quando eu era já mais velha, um patins, porque eu pedi muito pro meu pai. E eu era muito agitada. Então era a forma que eles tinham de gastar minha energia sem eu perturbar ninguém. Entendeu? Mas assim, eu já tava mais velha, sabe? E eu não venho da geração mais afetada por isso. Eu tenho 33 anos. Quem nasceu antes de mim foi muito mais afetada por isso do que eu. Muito mais. Então, assim, pra quem é 35 mais, vai ser mais difícil? Vai, gente. Claro que vai. Entendeu? A época que vocês conheceram as coisas na vida era uma época que a mulher era muito mais tolhida do que é hoje. Como você constrói uma personalidade de confiança, de segurança, de direcionamento, se o que é pra gente é sempre o escondido, é sempre o de dentro de casa? O que é a mulher? É família, né? É ali. Ó, quer ver outro exemplo? Se uma mulher... Eu vou falar um pouco, por exemplo, da rotina, né, da própria atividade que eu tenho, da fiscalização. Minhas colegas têm filhos, né? E aí uma coisa que eu fico reparando, cara, filho sempre é da mãe. Entendeu? Filho sempre é da mãe, sabe? Pô, as meninas vão viajar a trabalho. Como eu, viajo a trabalho, eu não tenho filho, beleza, tenho meus cachorros, mas não tenho filho. Mas, cara, tipo assim, elas vão viajar a trabalho, elas ficam preocupadas se a criança voltou da escola, se deu comida, se não sei o que, se não sei o que. E às vezes, tipo assim, criança tá com o pai dentro de casa, sabe? Não era, teoricamente, para se preocupar. Será que um homem, quando a criança tá com a mãe dentro de casa, ele fica preocupado no mesmo tanto que a mãe fica? São coisas que a gente tem que se questionar. Por quê? Porque tá nessa estrutura a insegurança que a gente tem hoje. Entendeu? Se eu falo para vocês que os nossos níveis neurológicos são formados por ambiente, comportamento, crenças e valores, você imagina se você ser criada para um determinado papel a vida inteira não vai influenciar na sua capacidade de expansão. Faz sentido, gente? Comenta aí. Faz sentido? Ou não faz? Então, assim, eu acho que quando a gente começa um pouco a entender melhor, né, essa coisa da nossa personalidade, a gente começa a perceber que não é culpa nossa a gente tá na merda, entendeu? Às vezes que a gente tá. Não é. A gente só viveu uma vida filha da puta, sabe? Que assim, a gente tem muito que agradecer porque a gente não sucumbiu. E de alguma forma estamos aqui, ainda estamos com coragem para buscar. A gente está toda arrebentada, mas tem coragem para buscar. Entende? Eu queria que vocês saíssem dessa live hoje com outro olhar sobre si, exercendo a sua autocompaixão, entendeu? Porque muitas mulheres têm autocompaixão com o outro. Consegue ter autocompaixão com autocompaixão não, consegue ter compaixão com o outro, mas não consegue fazer autocompaixão. Cara, outro dia eu escutei uma menina que é estagiária lá do conselho falar assim: eu sou muito burra. Cara, mas o burra com burra na boca, assim, sabe? Menina, eu fiquei desesperada. Eu na hora travei, eu falei, ó, para com isso.
Não vem falar um negócio desse do meu lado que eu vou ter um ciricutico aqui agora. Entendeu? Falei, você se equivocou. Que isso? Que muito burra é esse, sabe? Com aquela boca assim, muito burra. É pra você ver o peso que a gente... Eu tô falando isso pra vocês porque eu aposto que vocês também trazem esse peso pra vida de vocês, em cima dos erros de vocês. A gente confere muito peso aos nossos erros. E nessa terra a gente tá pra aprender. Ninguém nasceu aqui sabendo porra nenhuma. Todo mundo aprende. Falei pra vocês no início da live, o cérebro é plástico, graças a Deus. Tudo que a gente quiser, a gente tem essa capacidade de aprender. Entendeu? Então, assim, não vai ser isso que vai impedir a gente de conseguir. O que impede a gente, né, de conseguir as coisas é realmente os nossos traumas. É a nossa falta de ação pela nossa falta de conhecimento da gente mesma, entendeu? Que quando você se conhece, gente, parece que a tua força volta. Parece que seu axé volta, sabe? Seu brilho volta. Ultimamente as pessoas têm falado muito assim pra mim, nossa, Sara, você tá linda, você tá numa fase linda. Mas sabe o que foi isso? Foi autoconhecimento. Cara, eu vivi uma fase barra, gente, barra demais, 23, entendeu? 24 eu tava ali toda me recuperando ali, sabe? Na merda, na batalha, toda arrebentada, mas tava indo, tava forçando a barra, tava, sabe? Correndo atrás. Mas 2023, cara, 2023 foi muito difícil pra mim, entendeu? E aí, assim, foi tão difícil, eu contei pra vocês, né, da perna do bebê, que, assim, eu precisava ressignificar a minha existência, senão eu não ia conseguir estar mais aqui. Sabe essa dor que bate nesse lugar, assim, de você olhar e falar, mano, não sei o que eu tô fazendo aqui. Tem nada a ver com lugar nenhum, tem nada a ver com nada, entendeu? Sabe, tem nada a ver. Então, assim, eu precisava realmente ressignificar a minha dor para que eu pudesse me sentir viva de volta, sabe? E aí foi através do autoconhecimento, me olhando, me observando, me respeitando, me cuidando, me curando, resgatando o meu feminino, que eu comecei a realmente trazer o meu brilho de volta. Porque o resgate do feminino, gente, é algo muito poderoso, muito. Sabe, a gente aprende que para você ser uma boa líder, uma boa chefe, uma boa gestora, você tem que ser dura, você tem que ser rude, você tem que ter posturas masculinas, você não pode falar, você tem que ser mais assertiva, você tem que ser a mulher que bota o pau na mesa. Pra quê? Quem que quer isso? Eu não quero isso. Eu não sou isso, entendeu? Eu quero sim crescer, fazer gestão, fazer o que eu tiver que fazer sendo eu. Sendo minha competência, sabe? Minha capacidade de fazer a coisa. Porque a gente tem um diferencial, cada uma de nós tem. A forma como eu explico a vocês é um diferencial. Só eu consigo explicar da maneira como eu explico. Um exemplo, sabe? Vocês têm o diferencial de vocês. Dentro, né, da lógica do marketing, a gente chama de proposta única de valor. É a proposta única de valor, só que do indivíduo. Entendeu? Então, assim, quando você se conhece, quando você se entende, você consegue melhor usar todas as ferramentas para te potencializar para o lugar que você deseja e que faz sentido para você, né? Mas a gente não precisa ser o que desejam que a gente quer. Aliás, a gente não precisa ser aquilo que eles desejam que a gente quer para que a gente seja feliz. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer reconhecimento. A gente quer que o outro venha e diga pra gente, ai, parabéns, ai, como você é brilhante, ai, como eu gosto de você, ai, você não quer assumir isso, ai, eu quero você na minha empresa, ai, eu quero você trabalhando comigo. A gente quer isso, a gente quer ser amada, a gente quer ser desejada nos espaços, a gente quer se divertir com as pessoas, a gente não quer só ficar naquela coisa pesada, porque o trabalho pode ter leveza. Isso é uma das coisas que eu aprendi trabalhando na fiscalização, porque se eu não aprendesse, eu não ia ficar esse tempo todo. Tem que ter leveza para trabalhar, entendeu? E achar leveza é você estar se conhecendo, entendeu, galera? Gente, já falei a beça, vai dar 11 horas. Vou falar só mais um pouquinho e aí vou dar um gás aqui, tá? Pra gente não sair daqui tarde, que já são quase 11 horas. E aí, se a gente também não conseguir, eu marco outra live na semana que vem,
e aí a gente continua o assunto e a gente vai aplicar ainda isso aqui na prática, tá? Mas eu acho que a aplicação não vai dar hoje, mas pelo menos hoje a gente consegue terminar aqui a ideia. Terceiro grande traço é a extroversão. A extroversão, ela é um traço que ela diz respeito, principalmente, à energia da pessoa. Qual a energia que alimenta a pessoa? Se é a energia das pessoas ou se é a energia dela mesma. Vocês sabiam disso? Extroversão não tem a ver com a pessoa ser comunicativa necessariamente, né? Ser a pessoa dos grandes públicos. E extroversão tem a ver com alimentação energética. Exemplo, eu sou uma pessoa altamente... Não, altamente nada. Eu sou mediana nisso aí. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho meus momentos de alta extroversão, mas eu também tenho meus momentos que eu gosto de ficar sozinha. E eu não quero receber ninguém, não quero falar com ninguém. Não tô afim de ninguém. Tem pessoas que precisam de pessoas. Ela fala contigo te encostando, ela precisa te encostar, ela precisa te abraçar, ela precisa estar no meio de gente, sabe? Isso alimenta ela, isso dá energia a ela. Ela vai num... Nesse ponto aí eu sou, tá? Ai, gente, vou ter que admitir, sou extrovertida. Fui no show do Djonga. Cara, foi muito engraçado. Eu vou lançar esse meme aqui na página, se João Riabes. Tipo, meu marido super quieto na dele, show do Djonga. Não sei se vocês conhecem, é rap. Eu amo. Meu marido super quieto na dele. Cara, quando tu vai me olhar, eu tô lá no meio da roda, lá no meio, pulando a porra toda com os homens, com não sei o que, pulando lá. E o meu marido todo quietinho, todo na dele. Eu tô dando um exemplo de quem é extrovertido e quem não é, entendeu? Eu sou a pessoa que se alimenta de gente. A verdade é essa. Eu gosto de estar com gente, gosto de conversar, adoro fazer fofoca, adoro saber da vida dos outros. Às vezes eu nem sei, eu tô passando pela cidade, não conheço ninguém. Menina, mas me para pra fazer fofoca, eu paro. Eu paro na hora, eu adoro conversar. E eu me alimento disso. Quem já foi fiscalizado por mim, quem me conhece sabe, entendeu? Eu me alimento disso, eu adoro isso, sabe? Conversar com as pessoas. No entanto, o introvertido, não é que ele não gosta de pessoas. Ele gosta, só que ele se alimenta mais da energia dele. Então, ele consegue, por exemplo, ficar um tempo com as pessoas, mas vai da hora dele, ele vai sair, vai meter o pé. Porque já bateu. A bateria social já foi lá pra cá do caralho. Entendeu? Aí a pessoa precisa sair dali. Ela precisa, porque senão ela não aguenta. Ela fica só aquele meme da mulher morta, sabe? Acabada. Então, assim, isso tem a ver com esses traços da introversão e da extroversão. E aí existem as facetas, né? Na extroversão existe a cordialidade, que é a forma como você consegue, né, relacionar seus laços afetivos. Existe o gregarismo. O gregarismo é essa tendência, né, e preferência por estar na companhia de muitas pessoas, de outras pessoas. Eu tenho um gregarismo elevadíssimo, né? Tem a assertividade, que tem a ver com a tendência de ser dominante, ser um líder em um grupo. Eu também tenho assertividade grande. Eu tenho, inclusive, dificuldade de me colocar num lugar de subordinado. Sim, é verdade. Coisas que eu tive que trabalhar na minha personalidade. Porque eu tenho tanto essa questão da liderança, e aí eu não sei se é por conta, né, do meu papel também como alorixá, né, mas assim, eu tenho tanto essa coisa, né, de tomar a frente, resolver e fazer, e quando ver já foi, que às vezes eu me pego atropelando as pessoas. Isso não é bom. E aí é o que eu tô te falando. Ser extrovertido é bom? É. Mas quando a gente olha as facetas, a gente começa a entender onde a gente tá errando. E aí a gente começa a ajustar isso. E aí quando você se coloca no papel adequado para o lugar que você tá, o que acontece? Acaba que começa a acontecer um respeito maior entre as pessoas. A relação começa a ficar mais harmônica, entende? Porque a pessoa, né, tá se comportando da maneira como é esperado para que ela se comporte naquele ambiente. Então é só uma ideia para mostrar para vocês que eu também erro e tá tudo bem. Quer dizer, errar não, né? É um traço da minha personalidade. Não tem certo e errado, é o que é. Nasci assim, tô trabalhando. É igual aquele meme da Nazaré, né? Tô tentando melhorar, melhore, entendeu? Tô tentando. Outro ponto é a atividade, né? A pessoa que tem uma faceta de atividade alta, né? A atividade, ela diz respeito ao nível elevado de energia e um ritmo acelerado da vida. Deu pra perceber que eu sou essa, né?
Sou uma pessoa altamente ativa. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de me envolver em várias coisas, eu me movimento o tempo inteiro. É muito difícil eu estar parada em casa fazendo nada, muito difícil. Eu tenho um alto grau de atividade. E quando eu termino uma atividade, eu arrumo outra. Às vezes eu nem terminei, já estou arrumando outra. E aí, qual o problema disso? Eu saía me enfiando em várias coisas ao mesmo tempo. Porque meu alto grau de atividade, somado ao alto grau de dever, o que fazia? Eu ficar um workaholic, uma rata turbinada. Sabe os ratinhos turbinados? Tava assim. O que aconteceu? Ansiedade. Porque o teu corpo, ele vai trazer resposta sobre tudo isso. Entendeu? Essa que é merda. Ele vai trazer resposta. Então, trabalhar esses alinhamentos, esses ajustes, é uma coisa bacana, sabe? Porque te traz para um lugar de mais paz e mais potência. Mais estratégia, sabe, na vida. Outra faceta é a busca por excitação, né? Que é aquela pessoa que busca por desejos, estímulos, né? Aventura. Eu gosto de estímulos, mas esse traço pra mim é bem mediano, assim. Eu às vezes sou até meio chata, sabe? Eu acho que eu já vivo tanta aventura no trabalho. E quando eu tenho paz, cara, assim, meus momentos, eu não quero viver aventura, não. Eu quero, sabe, curtir, beber um negocinho, sabe, jogar pra mente, ir lá tranquilona, curtir. Não quero aventura muito, não. Mas, às vezes, uma aventurazinha é boa, né? Quando a vida tá entediada, por que não? A gente vai pra aventura. Mas nesse aspecto aí, acho que eu sou mais mediana. Em relação às emoções positivas, também isso é um traço, né, de personalidade. Que as emoções positivas, elas dizem respeito à propensão, né, de experimentar as emoções de alegria e entusiasmo, né? Então, são as pessoas que são muito alegres, né? Muito, sabe, aquela pessoa extrovertida, mesmo perfil padrão, é essa pessoa. Eu não sei se a minha emoção positiva é muito grande, não. Mas eu acho que eu sou assim, eu sou uma pessoa feliz. Tirando quando eu tô, né, patológica. Quando eu tô patológica, aí como o próprio nome diz, eu tô patológica. Aí eu tô insuportável mesmo. Mas, normalmente, eu sou uma pessoa alegre, feliz, que bota o ambiente, sabe, engraçada. E eu aposto que vocês também têm esse lado. Então, só retomando um pouco, a questão da extroversão, da conscienciosidade, né, Qual foi o primeiro que eu falei? Foi a abertura. São 5, né? Elas são... Vocês conseguiram pescar, assim, como que é maneiro você saber essa coisa das reguinhas pra você ir lá honrando o teu desconforto, certo? Trabalhando nelas? Agora eu vou falar da amabilidade, que é um quarto traço, né, dos 5 grandes traços do Big Five. E a amabilidade, ela diz respeito principalmente à confiança, tá? Uma pessoa que tem um alto grau de amabilidade é aquela pessoa que confia nas outras, que não vê maldade nas pessoas, né? Que exerce a empatia, é uma pessoa generosa, empática, altruísta, né? E aí, uma pergunta, né, que pega nesse lugar é, por exemplo, num ambiente de trabalho, você é uma pessoa que tem alta amabilidade, ou seja, você evita conflito ao máximo. A pessoa pode cagar na tua cabeça que você não vai falar nada. Você vai ficar puta, mas você vai se calar. Essa pessoa tem alta amabilidade. E aí, isso às vezes é um problema, né? Porque isso aí é 2 palitos pra pessoa adoecer, né? Quando você não fala, você engole. Qual é o traço? O que vai acontecer como resultado de você engolir suas emoções? Engolir o que você pensa? Provavelmente você vai ter alguma compulsão alimentar ou algum vício. Você precisa engolir, você precisa passar aquilo aqui, ó, na garganta, sabe? Por quê? Porque você não fala o que você tem que falar. E aí, por que você não fala o que você tem que falar? Porque o seu grau de amabilidade está muito alto. Você precisa ajustar a reguinha. Porque se posicionar, ser assertiva nas negociações, não te torna uma pessoa menor que a outra. Muito pelo contrário. Faz você colocar limites aonde é o seu limite, para você não se ultrapassar. Entende? Então, assim, essa faceta, ela é importante porque a maior parte das mulheres tem essa amabilidade alta. A gente precisa muito trabalhar isso. Porque a gente não fala, a gente não se posiciona.
Eu converso muito com as colegas. E assim, muitas colegas estão insatisfeitas no trabalho por isso. Você vai conversar com elas, você vê a amabilidade altíssima. A pessoa é quase uma Maria, quase uma Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Não fala, tá tomando... Vocês entenderam que eu não posso falar, que senão vai derrubar minha live. Mas não fala, entendeu? Então, assim, tem as formas de falar. Não tô falando que você precisa ser agressiva, você precisa ser empática. Não. Vai na doçura, entendeu? Mas se posiciona. Fala da sua maneira, mas sempre se posiciona. Quando algo não ficar bom, não bateu bom em você, não ficou legal, o que você vai fazer? Você na hora vai parar, vai respirar, vai entender e depois você vai verbalizar. Você pode até dizer assim, Sara, na hora eu não gosto de falar porque sempre dá merda. E eu não gosto da confusão, da gritaria. Ok, mas você, em algum momento, você vai ter que fazer aquilo. Você vai ter que limitar. Sabe por quê, gente? Porque quem faz uma pessoa com alto grau de amabilidade sofrer, uma pessoa... Quem é? Quem é o oposto dela, né? Aquela pessoa que, na verdade, tem um baixo grau de amabilidade. É a pessoa mais assertiva, é aquela pessoa que se posiciona, é do jeito dela, é dela, pronto, acabou. O que ela faz com essa outra pessoa? Ela engole. Ela engole essa outra pessoa. A outra pessoa não consegue falar. Quer ver uma coisa? Daniela Hipólito, quem tá vendo BBB? Estão acompanhando o BBB? Eu não tô acompanhando o BBB, mas eu tô vendo a internet, né? Que eu sou aqui do mundo digital, então eu vejo a internet. Cara, Daniela Hipólito, velho. Entendeu? Ela não consegue falar, ela não consegue se posicionar. Por quê? Porque o grau de amabilidade dela é muito alto. Principalmente em relação àquele irmão dela. Vocês conseguem perceber como isso afeta a nossa vida? Não é sobre você ser um porco-espinho, entendeu? Sair espetando todo mundo, não é sobre isso. É sobre você entender o que é importante para você e impor os limites que são necessários para você ser feliz. Se você não conseguir fazer isso, não vai rolar. Não vai rolar, porque como a pessoa vai imaginar o que você está sabendo, gente? Lembra da pirâmide de níveis neurológicos? Entendeu? A pirâmide mostra lá ambiente, comportamento, crenças, valores, quem sou eu, identidade, propósito. Aí isso tudo tá aqui, ó, na tua cabeça aqui. Aí como é que você quer que o outro imagine o que você tá pensando? Eu sou mãe de santo e não tenho essa capacidade. A gente tem que se comunicar, a gente tem que saber se comunicar, né? Por quê? Porque uma pessoa com um grau elevado de amabilidade, ela provavelmente ela vai ser muito afetada por esses atropelamentos, se ela não trabalhar esse traço na personalidade dela, tá? Então se atentem a isso. E aí, rapidamente, como facetas, né? A confiança, a franqueza, o altruísmo, a complacência, a modéstia, a sensibilidade. A confiança diz respeito a isso, né? De você confiar no outro, foi o que eu comecei falando. A franqueza é aquelas pessoas que pensou, falou, sem filtrão, sabe? Uma pessoa com elevada franqueza, ela não tem filtro, ela pensou, fala. E isso no mercado de trabalho é danado pra dar merda. Eu tô trabalhando isso também. Tem aquelas pessoas que a faceta da amabilidade é alta por conta do altruísmo, que são aquelas pessoas que têm uma preocupação genuína mesmo com o bem-estar alheio, então querem ajudar porque querem ajudar. Eu tenho um altruísmo muito elevado. A complacência, a disposição para evitar os conflitos e cooperar. Então, uma elevada complacência, né? Ela diz respeito a esse lugar da pessoa que não tem conflito. Tu pode cagar, pode dar na cara dela, pode fazer qualquer coisa. Ela não vai arrumar confusão com você. Esse é meu marido. Não arruma, entendeu? É a pessoa assim, ó. Não gosta de conflito de jeito nenhum. E eu falo pra ele, ó, isso é bom, isso é ótimo pra relação de amizade, de relacionamento, é ótimo. Mas assim, cara, isso pra sempre, né? Isso derruba também a autoestima das pessoas, né? Porque você imagina, assim, você tá sempre evitando o conflito, você sempre é a mão que cede. Cara, chega uma hora que tua autoestima vai lá no chão, entendeu? Você não aguenta. Você fala, porra, sempre sou eu, sabe? Então a gente tem que estar atento a isso. A modéstia é a pessoa que não consegue admitir que é boa, que é aquela tendência, sabe, de ser humilde, despretensioso.
E a gente também precisa trabalhar isso na gente, porque ter um grau baixo de modéstia, ou seja, ser uma pessoa que se reconhece como uma potência, para nós mulheres é essencial. Aqui, pra gente, a gente não tem que trabalhar a modéstia pra alta, não. Pra, assim, uma mulher que está vivendo esse sofrimento, sabe? Você tem que trabalhar o contrário. É aquela coisa do honrar o desconforto. Então, você vai ter uma tendência, né, realmente a trabalhar essa questão, sabe, em você, dessa aceitação. Por fim, né, a sensibilidade é a empatia, a compaixão pelos outros nesse traço. E aí eu vou falar do último traço pra gente finalizar, tá? Que é o neuroticismo. Esse é o traço mais emblemático e o que mais, né, traz questões pra gente, assim, que a gente acha que tá louca, que tá surtada. E às vezes são só questões relacionadas a esse traço. Esse traço aqui é um outro também que dá pra ser bastante trabalhado entre nós. O neuroticismo, ele vai indicar a tendência a experimentar emoções negativas, tá? Como a ansiedade, a depressão e a vulnerabilidade, né? A sua estabilidade emocional. O neuroticismo, de onde que ele vem, né, gente? Nossa personalidade, ela não existe para fazer a gente feliz. Isso é importante que todas entendam. Nossa personalidade existe para tornar a gente viva. Para tornar os seres humanos vivos, tá? Então, no momento de evolução lá atrás, né, antes do Homo sapiens, a gente deslocava em grupo, né? E foi, né, isso que fez com que a gente conseguisse chegar até aqui, né, na evolução aí natural das espécies. Pois bem, dentro desse grupo, existiam pessoas que eram mais alinhadas com o negativo, com perigo, com risco, que estavam mais em alerta. Então elas olhavam e falavam, caralho, tem um leão vindo ali na frente, bora esconder, grupo. Alertava dos perigos, entendeu? E isso é um traço da nossa personalidade. Uma pessoa com elevado grau de neuroticismo é aquela pessoa que ela tá sempre muito nervosa, muito ansiosa, pensando o pior de tudo. Sabe a catastrofização da vida? Tudo vai dar merda e vai dar muita merda. Tudo vai dar ruim, vai dar muito ruim, sabe? Aquela pessoa que qualquer coisa que sai do lugar, ela já pensa, fudeu, sabe? Vai dar ruim. Então, isso é o traço do neuroticismo. É um traço que foi essencial para que a gente chegasse aqui hoje. Algumas de nós têm isso aqui mais, né, alto, outras têm mais baixo. Mas isso aqui a gente precisa trabalhar, porque isso aqui é onde está o traço da personalidade. Não estou falando da doença, tá? O traço da personalidade, da depressão e da ansiedade, tá? Então, eu vou apresentar para vocês rapidinho, mas eu queria perguntar para vocês como que vocês lidam com a pressão e o desafio no trabalho em relação ao neuroticismo. Se isso aqui não tem um pouco de sentido em relação a essas questões de dores e sofrimentos que a gente tem visto muitas colegas farmacêuticas vivendo. Entendeu? Deixa eu passar aqui. Sobre as facetas do neuroticismo, para você entender. A primeira faceta é a ansiedade, né? Essa faceta, ela diz respeito àquela pessoa que tem uma propensão natural de se sentir nervosa ou tensa. Então, é uma pessoa que se você, por exemplo, se a chefe ligar, ela vai, meu Deus, alguma coisa ruim aconteceu. Sabe uma coisa assim? Ela sempre tá muito ansiosa, muito nervosa, tá sempre se antecipando, né? É uma pessoa que tem um traço da ansiedade alto. A hostilidade que a gente chama de raiva, né? É um traço que diz respeito a você apresentar o sentimento de raiva e irritação. Gente, o meu neuroticismo é altíssimo. Vou logo avisando, ó. Minha ansiedade é alta. Eu sou muito ansiosa. A minha raiva é muito alta. E acreditem, eu não demonstro 1/3 da raiva que eu sinto. Mas dentro de mim, caraca, eu penso muita coisa ruim às vezes. Assim, de raiva, sabe? De ódio. Mas eu sustento no carão. Mas assim, eu penso. O meu traço de personalidade aqui na raiva é alto. Bem alto. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente se entende, a gente vê como que, de certa forma, a gente tá trabalhando esse lugar na gente, entendeu? Adianta, por exemplo, ser extremamente raivosa se eu quero ter relação, ter algum interesse com alguém? Não adianta. Entendeu?
Aí é outro traço, né? A depressão. A depressão é um traço da sua personalidade. Oi, linda, que bom que você chegou, fico feliz. Eu vou deixar salva, viu? Não se preocupa não, depois você vê. Boa noite, meu amor. A depressão, ela é um traço da sua personalidade que ela vai te levar para um lugar de desânimo e de tristeza. Vocês se sentem assim? Me fala aí quem se sente do nada assim com desânimo e tristeza. A minha depressão não é alta. Embora eu já tive a doença depressão, né? Eu já estive doente com depressão. Mas o meu traço da minha personalidade depressão não é alto. Eu não sou uma pessoa inclinada a um sentimento de tristeza, de desânimo. Não sou. Na verdade, eu sou bem motivada, eu sou bem o contrário disso. A outra faceta é a autoconsciência, né? Que é a sensibilidade, né, a situações embaraçosas ou vergonha. Essa faceta, ela diz muito sobre aquela pessoa que tem dificuldade de falar em público, sabe? Aquela pessoa que tem dificuldade de se colocar para muita gente, de falar para muita gente, de estar muito exposta, sabe? Essa faceta, ela fala um pouco desse lugar que tem muita vergonha, muito medo do julgamento, muito medo do que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar, sabe? É essa pessoa que tem esse grau aí de situações embaraçosas, sabe? O outro traço, esse aí eu aposto que vai pegar vocês, é a impulsividade. Gente, esse aí meu, olha, brinca. Eu acho que o pior de todos os traços que eu tenho é a minha impulsividade, porque eu sou demais. Gente, às vezes, ó, você vê, antes mesmo da live, eu fiz um teste de um post que eu queria fazer. Cara, postei rápido, assim, sem pensar. Quando eu vi, tava errado, cara. Tava post errado, tive que excluir, vou derrubar meu engajamento. Derrubei o engajamento dessa live. Entendeu? Porque eu tive que excluir o post. Por quê? Porque eu sou impulsiva. Porque eu custava ter feito o negócio com calma. Olhado ali com calma. Ter lido depois, ter entregue depois. Não. Mas eu sou impulsiva e olha o tanto de oportunidade que eu já perdi por ser impulsiva, hein? Mas também tem um lado bom, sabe? Porque, por exemplo, é isso que eu tô falando. Sempre a gente tem que analisar. Porque quando eu passei para fiscal, em primeiro lugar, foi a minha impulsividade que me levou para lá. Foi a minha impulsividade que fez eu querer fazer aquela prova, mesmo sem estar formada. Sabe? Então, assim, a impulsividade, ela tem que ser trabalhada, mas ela tem a capacidade de te levar para um lugar que é de sucesso para você, tá? E, por fim, o nosso último traço, né, é a vulnerabilidade, que é a sensação de incapacidade de lidar com as coisas, de lidar com o estresse, né? Então, tem pessoas que têm muita vulnerabilidade. Elas não se sentem capazes de fazer as coisas que elas sabem que elas têm que fazer, que elas sabem que é o propósito de vida delas. Porque estão com medo. Por quê? Porque são altamente vulneráveis emocionalmente. É aí que mora muito também a questão da dependência emocional, né? Quando a gente fala assim dessas facetas, desses 5 grandes traços, né? Por que eu quero falar disso para vocês? Porque assim, a nossa personalidade, ela é formada, né, por todos esses níveis neurológicos, mais esses níveis psicológicos. Então, assim, quando você consegue dar conta de entender um pouco melhor quem é você, né, o que você quer, o que você verdadeiramente gosta, e aí, gente, é se despir das crenças, entendeu? Despir de tudo que te ensinaram até hoje. É você com você mesma. É você fechar teu olho num lugar que esteja só você. E você se questionar, sabe? O que eu quero, o que eu sou. Dá uma olhada nessas pirâmides, na pirâmide que eu postei aqui, entendeu? Eu dei até alguns exemplos práticos, sabe? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar a vocês, assim, a conseguirem balizar melhor, sabe? O lugar que a gente está percorrendo. E aí, assim, para vocês verem como não existe certo e errado, né? Cada traço de personalidade, cada modo, né, que a gente se coloca no mundo é ajustável, sabe? Quando você olha tudo isso, né, quando você faz toda a sua avaliação em relação a esses traços,
né? Você, de fato, você consegue ver melhor o que você precisa ajeitar. Você consegue botar limites onde você precisa botar, sabe? E isso facilita a sua vida, fica mais leve conduzir, porque você está conduzindo sua vida dentro do seu propósito. Agora, há certos padrões que realmente são pessoas que vão ter mais dificuldade de trabalhar. Por exemplo, uma pessoa com baixa amabilidade, alta raiva e elevado neuroticismo, gente, é um porco-espinho. A pessoa que não vai se dar bem com ninguém. É um porco-espinho, entendeu? No entanto, se a pessoa tem a amabilidade alta, né, neuroticismo baixo, tem a extroversão baixa, a conscienciosidade baixa, a abertura baixa, ela é uma purpurina cósmica. Ela não tem noção da vida, dos perigos, das coisas, entendeu? Então, assim, o ideal é sempre a gente não ficar nesses extremos. É a gente trabalhar realmente a nossa cabeça, o nosso psicológico, a nossa psique, para de fato a gente se potencializar enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto, enfim, o que a gente quiser ser. Deixa eu pegar agora rapidinho para ler aqui os comentários. Nossa, vocês falaram em mim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vai colocando aí as perguntas, gente, que eu tô lendo aqui vocês. Bela já tava com a meta planejada, graças a Deus, né? Paty também é uma virginiana desorganizada, que nem eu. Ai, que bom, Paty, porque eu achava que só eu era assim. Não, mentira, eu não achava não. Porque a Mayara, minha amiga, minha chefe... Cara, eu vou te falar, é pior que a gente, não sei, né? Mas que eu certamente. Eu fico até mais organizada, sabe? Hoje não arrumo mais nada, tô buscando meus objetivos, adorei. Que você não se frustra. Gente, não dá pra frustrar, cara, assim. Quando você começa a entender esse rolê, você percebe que você é uma potência incrível, entendeu? E que também, gente, tudo na vida tem tempo, né? De ser, de acontecer. Assim, se você observar a natureza, você não planta uma semente hoje, amanhã já tem a árvore, né? Você planta uma semente hoje, aquilo ali tem um processo para acontecer, né? O passo a passo. Não é um passo a passo que é bom o tempo todo. Tem hora que vai ser bom, que você vai estar motivado. Tem hora que você não vai. Tem hora que você vai estar de saco cheio, mas vai ter que fazer. Você é gente grande, você não é mais adolescente. Não é pelo seu desejo, é pelo que tem que ser feito, né? Então, assim, chega uma hora que realmente faz sentido você se analisar com base nessas métricas, sabe? Deixa eu ver aqui a perguntinha da Carlinha. Isso aí, não dá pra ter tudo nessa vida. E a gente tem que escolher o que a gente quer, né? Quem é ansioso, odeia gente assim. Me identifico muito. Que bom. Calma aí, ó. Você pode me dizer se um trauma, saúde mental, chegarmos até mesmo ao burnout, bagunça a casa, tira as fotos? Claro, Carla! Mulher, só tira. Carla, tá aí? É que vocês falaram tanto, acho que eu tô meio perdida. Eu tô aqui em cima ainda, ó. Primeira pergunta, Carla. Você pode me dizer se um trauma, saúde mental abalada, né, Carla? E chegando até mesmo ao burnout, bagunça a casa, tira as forças? Tira. Demais. Mas aí, Carla, assim, essa questão do trauma, da saúde mental, do burnout, isso precisa ser tratado com especialistas do ramo da saúde mental, tá? Não é com essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ela é utilizada para pessoas típicas, né? Que estão vivendo um sofrimento, mas não tem um diagnóstico de doença, entendeu? Quando você tem um diagnóstico da doença, aí qual é a recomendação? É você buscar o padrão ouro com terapia, com psicólogo, entendeu? Com toda a equipe multi, tá bom? Não deixa de se cuidar por conta disso, não. E outra, sem vergonha, porque doença mental não dá imposto, tá? Não existe nenhum ser humano pós-pandemia que deveria ousar a criticar, a falar, a permanecer com esse tabu da saúde mental, né?
Porque a gente, na pandemia especialmente, a gente viu o quanto que isso foi gritante, né? Pra nossa sociedade. Então, assim, não dê mole, gente. Quem tem que se amar mais nessa terra é você. Eu me amo mais do que tudo nessa vida. Eu aprendi isso. Porque ninguém vai te amar mais do que você mesma. Entendeu? Então, assim, se cuida da cabeça, cuida do psicológico, cuida do corpo, cuida da alma, do espiritual, cuida de todas as formas que você puder de você. Porque não espera não espera que isso venha do outro, sabe? O outro, às vezes, ele tá mais preocupado com as questões dele. Ele não vai te entregar exatamente isso que você quer. E aí você se frustra, e aí você paralisa, porque você só vive aquele outro, o problema do outro, sabe? Isso é importante a gente estar ligada. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque quando você entende o nível neurológico e os 5 grandes traços, você passa a ver o que é seu e o que é do outro, cara. Isso é danado dentro de família. Aqui em casa mesmo, já deu várias merda. Entendeu? Mas eu me posicionei. Por que eu me posicionei? Porque eu não podia continuar com coisas que eu sabia que estavam me fazendo mal. Entende? É sobre você também ter essa coragem de fazer. Porque é difícil, não é fácil não. Mas é possível, tá? Aí a Bela comenta aqui que falta disciplina. Ah, Bela, você tá muito sem aquela coisa da autocompaixão. Eu acho que você tem sim algumas coisas aí pra ajustar, depois a gente pode até conversar mais, mas você é brilhante, menina. Brilhante. Você já conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. Se valoriza, sabe? Se ama. Porque você é uma garota muito especial, muito potente. Já te falei isso. Carla comenta, bem limitado o nosso espaço para ser dona de casa, não é? Era um sonho ter uma pista da Hot Wheels. Meu também, cara. Meu sonho era ter aquela pista. Ninguém nunca me deu. E quando eu tentava brincar com um dos meus primos, eles não deixavam. Meu sonho era jogar bola com meus primos. Eles não deixavam. Soltar pipa, eles não deixavam. Era isso, cara. É muito machismo. Né? Sempre falo que o filho é da mãe. No RJTV, todos os perrengues é a mãe que tá na reportagem. Sempre, gente. Sempre. Sempre. Uma vida que não permitiu imaginar ter visão. Eu me sinto uma pessoa sem visão. Paty, não se sinta assim. Não se sinta assim. Olha só, a gente, quando vem no mundo, a gente não escolhe tudo que a gente passa. Eu não acredito nisso. Entendeu? Eu acredito que, assim, que o mundo é uma aleatoriedade de caos, né? E a gente vem com essas personalidades pra, de certa forma, né, ser a nossa personalidade, não, né? Que a gente não tem mais de uma. Com a nossa personalidade, os nossos traços, para funcionar como uma bússola pra gente, né? Nesse mundo que é caótico. Porque, assim, nem a presença de Deus explica as atrocidades e as barbaridades que existem no mundo, correto? Então, a gente não pode achar que o que aconteceu a nível do nosso ambiente, que é do externo, né? Que aquilo ali é um definidor pra gente de jornada. Aqui a gente tá falando sobre jornada, entendeu? Então, assim, algo que alguém fez comigo não pode definir o que eu sou. É só um pedacinho da minha história, um pedacinho que me gerou uma experiência, que me ensinou, né? Porque a gente aprende na dor, né? Seja ela qual for. A gente, em toda e qualquer dor, a gente aprende. Então, assim, olha pra você com mais autocompaixão, sabe? Essa coisa do se olhar, observar, cara, no meu ambiente, pô, deu ruim aqui, aqui, aqui. Beleza, já entendi que isso aqui deu ruim. Agora, meu Deus, como é que eu vou resolver? É aquilo, honra o desconforto. Então, se você sabe que você tem muita dificuldade com se posicionar, você vai se forçar em alguma situação a se posicionar. E você vai ver como que você vai reagir a isso. Porque você ensina o teu cérebro. A gente tem a capacidade de ensinar o nosso cérebro. Nosso Ori, né, como eu chamo, e o povo do Candomblé do Santo, maravilhoso. Ele é plástico, ele muda, ele aprende, sabe? Nosso cérebro é maravilhoso. Então, assim, usa essa capacidade a seu favor. Não fica triste com isso. Não é que você é sem visão. Você estava com uma venda nos seus olhos. Agora você está levantando. Fiz a prova do CRF, porque você me incentivou. Achei que não ia passar. Estou 30 dias. Olha aí.
18º lugar, pelo amor de Deus, mulher, que sem visão é essa? Tem muita visão. Gente, olha, eu quero muito que a gente combine aqui entre a gente, que a gente vai amenizar as palavras em relação a nós mesmas, tá? A gente vai se tratar melhor. Porque pra gente desejar que o outro trate a gente melhor, a gente precisa escolher o melhor, a gente precisa se tratar melhor, sabe? Então, assim, de agora em diante, que vocês já conhecem um pouquinho mais da personalidade, da forma de agir, da forma de ser, vamos exercer esse resgate feminino na gente. Vamos olhar, vai doer. Vou falar pra vocês que vai ser fácil, não. Vai doer. Você vai ter que revisitar coisas que você não quer revisitar, né? Vai doer, tá? Mas vai passar. Lembra que é a ferida. É a ferida que estava podre, que a gente tá raspando para ela cicatrizar, fechar e a gente poder voltar para a vida normal, feliz, livre, próspera, realizada da forma como a gente quiser, tá? Deixa eu ver aqui só se tem mais algum comentário. Aí o povo comentando, amabilidade. Ah, linda, conseguiu entrar. Linda tá com depressão. Linda, você tem que se cuidar, mulher. Você é potência pura. Gente, na primeira live eu falei da Linda. Linda é a pessoa que eu descrevi, né? Quando eu falei do sucesso a partir do altruísmo, lembra? Que eu falei pra vocês do sucesso quando a pessoa se sente bem, fazendo coisas pro coletivo, ajudando outras pessoas, crescendo outras pessoas. Linda Áurea, ela tá aí na live, ela mesma, lá da comunidade do Aço, em Santa Cruz, uma assistente social brilhante, né? Então, linda, essa questão, cara, dos altos e baixos da depressão, tem que tratar, minha amiga, tem que tratar. Você vai trabalhar as suas facetas depois e durante, vai trabalhar o seu cognitivo, o seu psicológico, as suas habilidades, as suas crenças, seus valores, a sua identidade, seu propósito, mas tudo começa com o cuidado, né? Com a equipe profissional especializada para isso. Gente, saúde mental não é brincadeira. E assim, começou a ter os padrões, né? Os sintomas. Caraca, vai piorar se não fizer nada. Se ninguém intervir, chega a morte. É isso que vocês querem? Entendeu? Tem que se cuidar. Tem que fazer uma intervenção agora. Cortar esse ciclo agora. Quem já identificou que está muito para um lado ou muito para o outro das facetas, busca também uma ajuda. Porque podem existir transtornos relacionados. Entendeu? Podem existir. Não estou dizendo aqui, né, para ninguém que tem. Mas pode existir. Então, assim, eu acho que a gente, de alguma forma, tem que se cuidar. E a gente tem que entender, né, que, assim, não dá pra gente esperar que o outro veja isso antes da gente mesmo. Fez sentido pra vocês, gente? Comenta aí pra mim, por favor, que fez sentido. Carla, o que você botou nessa palavra aí? Está brohave? Tiro, porrada e bomba? Repete aí pra mim. Me envia as facetas. Vou mandar, gente. Vou mandar, mas eu já dei um comando pra vocês. Quem digitar aí fórmula no comentário. Falei no início. Isso a gente vai combinar aqui, tá? Eu vou sempre trazer uma palavra e essa palavra vai estar sempre relacionada a uma entrega organizada do que eu tô falando aqui, tá? Porque eu sei que às vezes só escutar não assenta bem a informação, tá? Eu compro essa briga? Que briga? Deixa eu fazer. Gente, olha, eu não sei se eu vou conseguir entender tudo, amigo. E já tá tarde, né? 11h30. Passei pra caralho, né? Porque eu falei que era de 10 às 11. Passei a beça. Mas olha, vocês ficaram aqui comigo até o final. Agradeço demais a presença de todas vocês. Quem quiser, né, conversar mais, falar mais sobre esse assunto, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Eu quero dizer pra vocês que eu tô fazendo agora a minha primeira turma de mentoria, né? É uma mentoria que eu estou criando, né? Exatamente para a gente trabalhar todos esses aspectos na nossa mentalidade,
para que a gente tenha força e discernimento para buscar uma melhor carreira, uma vida. Eu não lancei ainda, né? Eu tô comentando aqui com vocês, porque a gente ficou até o final, então tem que ter algum benefício, né? Mas fiquem atentas, porque nas próximas semanas aí vocês vão ver isso. E aí, né, pra gente combinar, eu vou te mandar, tá, Carlinha? Pra você e pra Bela, acho que foi quem comentou fórmula, né? Para quem tem interesse em compor esse primeiro grupo, tá? Eu vou pedir para que me chame no direct, né, no privado aí do Instagram, para poder a gente estar preenchendo um formulário, que eu vou precisar do nome de vocês, do e-mail do celular, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em compor esse primeiro grupo da mentoria, né, realmente vocês podem tá me encaminhando aí no Insta, tá bom? E eu queria só falar rapidinho. Ah, não vai dar tempo não, depois eu falo, né? Depois eu trago o nome da mentoria. Tudo a ver comigo, vocês vão gostar. Mas na próxima live a gente conversa mais, viu? E se vocês tiverem mais interesse em assuntos como esse, não deixa de comentar, não deixa de engajar, tá? Porque às vezes eu me sinto bem desmotivada, confesso a vocês, tá? Porque parece que eu tô falando sozinha. Então, assim, eu não vou parar por causa disso, tá? Mas, de qualquer forma, eu ficaria muito mais feliz, muito mais alegre se vocês comentassem, engajassem, curtissem muito pra me ajudar, tá bom, gente? Um beijo enorme, tô muito feliz com vocês, viu? E não fiquem tristes, por favor. Isso aqui não foi pra te colocar pra baixo, isso aqui é pra te mostrar que existe um caminho para você ser feliz, tá? Hoje é um dia super importante, um dia de alinhamento energético, e eu fiz questão de fazer essa live hoje, porque eu sei que vai sair daqui muita coisa, tá? E eu desejo demais que vocês sejam muito felizes, muito poderosas, muito potentes, tá? E que vocês se reconheçam sendo, porque isso é o mais difícil, tá bom? Um beijo. Adoro vocês. Tchau, tchau.